Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde, 24 horas complicadas para o bolsonarismo. Nós vamos falar bastante sobre isso. Deus, pátria e baixaria. Deus, pátria e baixaria. Tudo isso veio à tona. O esgoto da extrema-direita veio à tona nas últimas horas, depois que foram revelados, né, os áudios, as conversas do celular de Jair Bolsonaro. Já vamos falar muito sobre isso. Quem está com a gente mais uma vez na central de informações do ICL, na redação, Laura, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, Deus, pátria e baixaria. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos dar o crédito, né? Deus, pátria e baixaria. Quem bolou essa hoje foi o Bruno, que está sentado aí do seu lado, da nossa equipe aqui da redação. É isso aí. Deus, pátria e baixaria. Não o Bruno, a baixaria veio ali no celular, nas conversas de Malafaia, de Jair, de Eduardo. Que família, que gente! Como é que essa gente teve tanto poder num país tão importante como o Brasil? Isso é que chama atenção demais, não é? Boa tarde para você que mora nesse país em que Lula, o presidente, dado como derrotado e morto pelo Centrão 2 meses atrás, voltou a ser franco favorito para as eleições de 2026. O país passa por turbulência, sob ataque dos Estados Unidos, mas Lula, sabe aquela música, Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar? Do Paulinho da Viola. É mais ou menos o que o Lula vem fazendo ao longo desses meses. Nós vamos falar já sobre a pesquisa da Quest, que mostra Lula favorito, derrotando, por margem até ampla, todos os candidatos da extrema-direita. Já os números e análise sobre a pesquisa da Quest. Minha gente, está chegando a hora do Jair, está chegando a hora de Jair para a cadeia. Talvez até mesmo antes do fim do julgamento pela tentativa de golpe. Olha só essa notícia que saiu agora à tarde. A Polícia Federal já deixou prontinha a cela especial temporária lá na sede da polícia no Distrito Federal para o caso do ex-presidente ser transferido para prisão em regime fechado, porque por enquanto ele está na domiciliar. O espaço fica na superintendência da PF lá no DF. Sabe aquele lugar que os bolsonaristas até tentaram atacar quando fizeram aquela baderna toda em Brasília, né? Lembra? Em dezembro de 2022, é lá. Bom, na noite de ontem, por que estão preparando a cela já? Porque talvez não precise nem esperar o fim do julgamento. Na noite de ontem, a gente estava ao vivo aqui no ICL e trouxemos com exclusividade todos os detalhes. Bolsonaro foi indiciado pela PF pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito. Mas daí você pergunta, mas ele já não estava indiciado, já é réu? Não, estamos falando de outro crime. Ele estava indiciado e já virou réu lá nesse julgamento que vai acabar agora em setembro. Ele, junto com Heleno, Braga Neto. Mas tem o outro julgamento, que é Eduardo Bolsonaro e ele tentando parar, tentando interferir no processo. E aí ele foi indiciado ontem à noite. Eduardo, o filhote, que está escondido lá nos Estados Unidos, também foi indiciado. Já vamos falar do Eduardo também. Dessa vez, um novo crime que teria sido cometido pelo Jair Bolsonaro, o de coação no curso do processo. É o sujeito que tenta embaralhar o jogo, que tenta atrapalhar a justiça. O ex-presidente já tinha sido indiciado e é réu por tentativa de golpe. Foi réu também pela fraude no cartão de vacina, pela tentativa de incorporar joias da presidência ao seu acervo pessoal. Mas agora, ontem, desabou na cabeça da família Bolsonaro uma sequência de áudios, mensagens, todo o conteúdo do celular apreendido pela polícia na casa do Bolsonaro. Laura Couto traz mais detalhes, a gente vai mostrar muito disso aqui agora no ICL Urgente. Laura. Rodrigo, com base no que foi encontrado nos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal concluiu que ele tentou descumprir as medidas cautelares e, principalmente, tentou interferir na investigação que apura a trama golpista. O pedido de indiciamento agora está nas mãos da PGR. Eu trouxe aqui alguns destaques desse relatório. Primeiro, foi encontrado no celular de Bolsonaro um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, que, para quem está assistindo por vídeo, a gente está mostrando na tela. No documento, Bolsonaro diz
diz que ele está sendo perseguido por motivos e delitos essencialmente políticos. E como de costume, o ex-presidente já está contradizendo o óbvio, porque hoje a defesa do Bolsonaro afirmou que o pedido de asilo foi só uma mera sugestão e que logo foi descartado antes mesmo de ser enviado para o governo de Milei. Outro destaque importante, Rodrigo, o Bolsonaro manteve contato direto com o advogado de Donald Trump, o Martin de Luca. Ele trabalha para as redes sociais Rumble e a Trump Media, que é a empresa do presidente dos Estados Unidos. As duas empresas elas estão processando o ministro Alexandre de Moraes. E nessa conversa, o Jair Bolsonaro chegou a mandar um áudio agradecendo o Trump pelo tarifaço, dizendo que ficou muito feliz do presidente dos Estados Unidos ter citado o seu nome. Vamos conferir o áudio, Rodrigo. Martim, peço que você me oriente, também me desculpa aqui, tá? Minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei, tá certo? Com 4 pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade está muito acima da questão econômica, a perseguição é meu nome também, coisa que me sinto muito, fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, para chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martim. Me orienta aí, Martin. É o advogado Trump. Eles combinavam tudo. O Trump estava impondo sanções ao Brasil e o Bolsonaro estava combinando com o advogado do Trump como é que tinha que ser a nota dele aqui para elogiar a decisão do Trump de ferrar com a economia brasileira. Ficou comprovada a ligação. Então, muito importante esse áudio que comprova que o Bolsonaro estava agindo junto com os agentes de Trump para prejudicar a economia brasileira, para atacar a democracia brasileira, para atacar a justiça do Brasil. A Polícia Federal também afirma ter identificado no celular de Bolsonaro arquivos que comprovam que ele teve acesso prévio, olha só, ao conteúdo da defesa do general Mário Fernandes. Vocês lembram? O general Mário Fernandes é o chefe dos Kids Pretos, teria sido o autor do plano Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o Mário Fernandes. Chegou a imprimir o plano no Palácio. Depois levou do Planalto para Alvorada, onde mora o Bolsonaro. E agora a polícia encontrou no celular do Bolsonaro a defesa do Mário Fernandes. Como se ele dissesse, olha aí, olha o que eu vou dizer, presta atenção, tá bom assim? Né? É o que a gente conclui. Ele está preso, hein? Além do Braga Neto, esse general aqui também está aguardando o julgamento preso. Então, foi um outro material importante encontrado no celular do Jair Bolsonaro. E teve mais. Nós ainda nem chegamos nas baixarias. Nós vamos chegar lá. A Polícia Federal também analisou as movimentações bancárias de Jair Bolsonaro. Foi constatado que o ex-presidente transferiu 2 milhões de reais para a conta da esposa. Para a conta da esposa Michele, um dia antes de comparecer à Polícia Federal. Bolsonaro também fez saques em dinheiro no valor de 130 mil reais entre janeiro e julho de 2025. E teve mesada para o filho, Eduardo Bolsonaro. Então eles estavam se preparando com dinheiro vivo, sabendo que podiam ter os bens bloqueados, e para o Eduardo poder levar esse dinheiro lá para os Estados Unidos. Laura, conta mais para a gente sobre essa questão do dinheiro. Rodrigo, para a Polícia Federal, essas ações do Bolsonaro foram realizadas com o objetivo de tentar escapar de uma ordem de bloqueio dos seus bens. E com isso, o ex-presidente ainda teria recursos disponíveis para financiar as ações do Eduardo nos Estados Unidos. Além disso, o Bolsonaro também transferiu 2 milhões de reais para o filho Eduardo em maio desse ano. E antes, ele já tinha realizado 6 repasses por Pix para o filho 03, que totalizam 110 mil reais. Uma mesada bem gorda, né, Rodrigo? E pior, a Polícia Federal viu indícios de que o Dudu utilizou a conta bancária da esposa, a Heloísa, para esconder os recursos recebidos pelo seu pai e evitar possíveis bloqueios de valores que hoje realmente estão bloqueados. Ou seja, pai e filhos trambiqueiros usaram as contas das esposas para guardar dinheiro. Não, e a quantidade, 2 milhões para cá, 2 milhões para lá, entrega 2 milhões para Michele, entrega 2 milhões para Eduardo Bolsonaro, e a turma aí mandou Pix, ajudou, achando que estava ajudando o salvador do conservadorismo, da defesa da família tradicional brasileira. Daqui a pouco nós vamos ver que família tradicional era essa, até pelos áudios que rolavam entre eles, a baixaria entre eles. Bom, tem o Eduardo Bolsonaro nessa história, como a gente falou também, e tem muita mensagem entre os dois, né? Hoje, o chamado Dudu Bananinha, deputado federal ainda, né, criticou a investigação da PF.
Ele classificou como delirante. Peraí, o que é delirante? Os áudios não existem? As mensagens não existem? O celular foi tudo inventado? Vamos lá. Em nota, Eduardo Bolsonaro afirma que a atuação dele nos Estados Unidos não tem objetivo de interferir no processo em curso no Brasil. Disse ainda que é lamentável e vergonhoso o que chamou de vazamento de conversas entre pai e filho. Peraí, Eduardo Bolsonaro, vocês não estavam combinando a festa de Natal de fim de ano? Não, você leva o peru, eu vou levar a farofa. Não era isso. Vocês estavam combinando golpe de Estado, como atacar o Brasil. Não é conversa entre pai e filho. Ah, vou passar na sua casa amanhã, pai, vamos assistir o jogo junto. Não era isso. Era como é que o Trump ataca o Brasil, qual é a estratégia para atacar o Alexandre de Moraes. Não eram conversas normais entre pai e filho. E não eram normais em vários sentidos. Porque eram conversas golpistas e eram conversas que descambavam para baixaria completa. Né? A gente não pode deixar de trazer alguns momentos destas maravilhosas conversas que revelam o que é o amor numa família da extrema-direita brasileira. Laura Couto conta pra gente, tem o trecho aí, já ficou famoso, tá rodando as redes aí. Rodrigo, eu separei o melhor destaque. Uma conversa que aconteceu no dia 15 de julho, o Eduardo Bolsonaro reclama de ter que ficar quieto em relação ao Tarcísio de Freitas. O Dudu enviou a seguinte mensagem pro pai, abre aspas, eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para você aprender. Fecha aspas. Depois ele finalizou com o VTNC, seu ingrato. Eu peço licença aqui para explicar que VTNC é a abreviação para o palavrão vai tomar no cu. Em nota, o Eduardo Bolsonaro afirmou que as conversas privadas são absolutamente normais entre pai e filho. Eu não sei do que ele está falando, porque, Rodrigo, eu não tenho essas conversas com os meus pais, eu não sei você. Mas só para completar aqui, no resto da conversa, o Eduardo ainda manda o pai ter responsabilidade. Um show de horrores, cinismo e loucura, né? Cinismo, loucura e a ambição. Quem é que tem direito de ser o candidato bolsonarista? Estava muito incomodado o Eduardo Bolsonaro, porque o Jair fez elogios ao Tarcísio e criticou o filho, para disfarçar, né? Foi numa entrevista, esse Poder 360 que eles citam aqui, é um site. O Jair deu uma entrevista falando, não, o meu filho é um pouco imaturo. E o Eduardo ficou muito chateado com isso. O Jair elogiando o Tarcísio e criticando a ele, Dudu, que se acha o herdeiro do clã. E aí, soltou esse palavrão, é tanta baixaria que eu nunca esperei que a Laura Couto, jovem repórter, fosse obrigada aí a ler, né? O que eles quiseram dizer? O filho dizendo para o pai, ex-presidente da República, um palavrão desse. VTNC, seu ingrato do caralho, disse o Eduardo Bolsonaro para o Jair. Essa é a família que diz defender os valores tradicionais, o conservadorismo, um show de horrores mesmo. Daqui a pouco vamos mostrar mais. Bom, a gente falou que o Eduardo Bolsonaro reclamou, disse que não reconhece legitimidade aí nessa investigação e teve mais show de horrores na Câmara dos Deputados. O deputado da extrema-direita Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, perdeu totalmente a linha ao tentar defender os amigos dele, os patriotas Jair e Dudu Bolsonaro. Em discurso na Câmara, o Trovão afirmou com todas as letras que vai acabar com a vida, atenção, acabar com a vida do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver, a gente tem o vídeo aqui. Alexandre de Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida, porque você não pode fazer o que você está fazendo. Deputado Rodolfo. Nós vamos acabar com a sua vida. Depois pediu desculpa, disse que estava exaltado. Foi mal, eu estava doidão. Esse aí é o mesmo que no dia do motim, que eles ocuparam ali, invadiram a mesa da Câmara, colocou o pé na frente e não queria deixar o Hugo Mota, o presidente, passar. Então esse aí acha que está na época do bang bang, até pelo chapelão ridículo que ele usa dentro das sessões lá da Câmara dos Deputados. Não sei se anda armado, ele acha que está no faroeste, né? Vou acabar com a sua vida. Depois, na hora que ficam frente a frente com a polícia, falam mansinho. Falam mansinho, como o Jair Bolsonaro fez também quando ficou frente a frente com o Moraes. No discurso, é um leão. Na hora que fica frente a frente com o delegado ou com o juiz, aí vira um gatinho e vai miar, né? Fininho, esse Zé Trovão da vida. Mas realmente, minha gente, caiu a casa para a extrema-direita. Bom,
um dos principais líderes, chefes do bolsonarismo, o pastor Silas Malafaia, eu vou até tirar pastor, não é? Ele não é, o Silas Malafaia, né? Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão ontem, por ordem de Alexandre de Moraes. Ele foi abordado por agentes da PF logo que desembarcou no Brasil após uma série de eventos em Portugal. Então estava chegando ao aeroporto do Rio de Janeiro, desceu, passou pela alfândega, busca e apreensão. Tomaram o celular, tomaram o computador, o que ele tinha ali, passaporte, e ele foi levado para a Polícia Federal. Sabe o que aconteceu lá? Ficou quietinho, não falou. Usou o direito constitucional de permanecer em silêncio. O valentão do Silas Malafaia. Mas por que a polícia foi atrás do Silas Malafaia? Porque no celular apreendido do Jair encontraram muito papo entre o Malafaia e o Jair. E dá até a impressão que o chefe é o Malafaia, o jeito com que ele fala com Jair Bolsonaro. A gente tem vários áudios nessa investigação que estavam no celular do Bolsonaro. Separamos 2 aqui para vocês acompanharem. Como se fosse chefe do ex-presidente, Malafaia diz que Jair não pode ter medo de Alexandre de Moraes e mandou Jair Bolsonaro detonar a delação de Mauro Cid. Vamos conferir o áudio em que ele dá instruções a Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, né? Censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador, até a imprensa está botando coisa, você tem que meter o cacete, a lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo, ela mudou 10 vezes, e ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes, ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele, pelo amor de Deus. Você tem que meter o cacete, diz o Silas Malafaia para o Jair Bolsonaro, que escuta ali, quietinho, as instruções. Se você achou que foi meio grosseira essa frase, vamos ouvir o áudio seguinte. Agora sim, é o momento em que ele fala a sequência de palavrões. O Silas Malafaia estava irritadíssimo com o Eduardo Bolsonaro, porque está achando que o Eduardo Bolsonaro não estava usando a tática correta nos Estados Unidos. Eles estão desesperados, brigando. Então o Eduardo xinga o pai, o Malafaia xinga o Eduardo e o Jair fica bravo com os dois. Vamos ouvir esse outro áudio em que o Malafaia deu diversos apelidos carinhosos a Eduardo Bolsonaro, num áudio que ele enviou ao ex-presidente. Então ele estava xingando o Eduardo pro pai do Eduardo. Vamos ouvir. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Vão ter que sentar no colinho, é o cacete. A gente estava conversando aqui, ouvindo, né? Você imagina assim, Jesus Cristo disse, vai pro cacete, né? O babaca do seu filho. Isso é pastor, gente? Ele se diz, né, pastor? Mas daí cai essa máscara. Olha como é que eles se tratam ali. Como que é o ambiente interno. Aliás, o Eduardo tentou até abafar a situação. O filho 03 disse que esses áudios vazados
são um phishing expedition, que pegaram lá o celular justamente para constranger o Bolsonaro. Nas palavras dele, é uma cortina de fumaça para esconder o que realmente importa. O Eduardo Bolsonaro falou nas redes sociais sobre isso tudo, essa exposição das baixarias e das armações da família. Vamos rodar aqui a fala do Eduardo Bolsonaro. Pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. Super preocupado, é isso aí. Bom, então ele está perdoando o pastor Silas Malafaia, que xingou Eduardo para o pai. Talvez o Eduardo não tenha ouvido o áudio. Vamos colocar na tela de novo? A gente fez aqui um quadro com as grosserias ditas pelo Silas Malafaia para o Jair Bolsonaro. É um pastor conversando com o presidente da República. Ele fala assim, cacete, 3 vezes. Arrombada, 1 vez. Babaca, 1. Merda, 2 vezes. Arrombar, ele tem fixação nessa história, mais 1 vez. E eu arrebento, 1 vez. 9 ocorrências de xingamentos, ofensas, em 6 tipos diferentes de terminologia usada aí pelo chefão da extrema-direita, Silas Malafaia. Bom, falando em conversas vazadas, né, teve também o Tarcísio de Freitas, porque o Eduardo estava com ciúme do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio não quer briga com a família Bolsonaro. O governador de São Paulo, questionado hoje sobre o chumbo trocado entre Eduardo e Jair, por causa dele, Tarcísio, disse, tem aqui a fala do Tarcísio, eu não vou comentar, é uma conversa privada de pai para filho, é uma questão que só interessa aos dois, está aqui na tela, para quem está nos acompanhando pelo vídeo, só interessa aos dois, eu não sei nem por que essas conversas foram divulgadas, realmente não vejo interesse público nisso, não vê, né? Tarcísio, não vê interesse público nisso. Você vê interesse público em ir lá botar o bonezinho do Trump no momento em que o Brasil está sendo atacado pelo Donald Trump. Mas o Tarcísio deve estar preocupado mesmo e com medo é das pesquisas, hein? A gente abriu o programa de hoje falando levantamento da Quest, né? Divulgado hoje, cenários eleitorais para 2026, Lula voltou a ser franco favorito e agora com uma certa folga. Vamos primeiro dar uma olhada rapidinha nos cenários de primeiro turno. Lula lidera em todos eles, com 34, 35 no primeiro turno. Eu não vou nem levar em conta o cenário 1, porque aqui está o Jair Bolsonaro, que não vai concorrer, está inelegível e preso. Então, nos outros cenários, os adversários têm 21, 17, o Eduardo perderia de 34 a 15 no primeiro turno para o Lula, e enfim, tem até Ciro Gomes aqui ainda, Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro vai um pouquinho melhor, mas em todos eles no primeiro turno o Lula lidera. E segundo turno, confronto direto com os bolsonaristas, vamos ver o que acontece? Isso aqui é que é importante. A boca do jacaré abriu e o Lula tem uma vantagem agora de 8 pontos se o adversário fosse o Tarcísio no segundo turno. Linha vermelha é o Lula, 43%. Linha azul é o Tarcísio, 35%. Veja como eles estavam empatados 3 meses atrás e agora as curvas se abriram e o Lula abriu vantagem em relação ao Tarcísio. Vamos dar uma olhadinha se o adversário fosse outro? A Michele Bolsonaro, na sequência aqui, vantagem maior ainda. A boca do jacaré também abriu. Lula 47%, Michele 34%, aqui uma diferença de 13 pontos num segundo turno contra a esposa do Jair. E por último, o Eduardo Bolsonaro, o valentão lá que fica nos Estados Unidos xingando todo mundo. Lula 47%, Eduardo Bolsonaro 32%, uma diferença de 15 pontos. A diferença aumentou bastante, o que interessa mais é mostrar que em todos esses cenários, Lula aumentou a diferença ao longo dos últimos meses e cria uma situação especialmente complicada para o Tarcísio. Por quê? Muita gente fala, mas acho que ele vai ser candidato de qualquer jeito. Vai ser candidato porque a Faria Lima quer, a mídia quer, né, os empresários querem. Mas será que o Tarcísio vai para uma eleição em que o Lula tem 8 pontos de vantagem agora, levando o chumbo do Trump? O Tarcísio vai abrir mão de uma reeleição quase garantida em São Paulo para se arriscar no enfrentamento com o Lula? E ainda apanhando pela direita também da família Bolsonaro? Olha, no cenário atual, eu diria que o Tarcísio
apesar de toda a pressão do empresariado, tende a ficar em São Paulo e concorrer à reeleição em São Paulo. E aí a gente pode ter uma eleição com Lula, um representante da família processada, da família enrolada com a lei, que é a família Bolsonaro, e mais representantes da direita, Caiado, Ratinho, etc. O cenário parece ser esse, e não uma unificação em torno do Tarcísio de Freitas. O que vai ajudar Lula também, gente, e aí a gente vai para o cenário de economia misturado aqui com política. Olha que importante. Hoje, em votação relâmpago, a Câmara dos Deputados aprovou hoje a urgência na tramitação do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000. A aprovação ocorreu de forma simbólica, com orientação favorável de todos os líderes partidários, do PT até o PL. Ninguém ousou ficar contra. O presidente da Casa, Hugo Motta, afirmou que vai discutir com as lideranças a melhor data para a votação definitiva do projeto. Por enquanto é urgência, ou seja, ele entra em primeiro lugar na fila e a qualquer momento vai ser votado. E vai ser aprovado. Vale lembrar que a ampliação da faixa de isenção para até 5 mil foi uma promessa de campanha de Lula em 22. Aprovando isso e começando a valer no ano que vem, é outro motivo para o Lula confirmar o favoritismo. Atualmente estão isentos de pagamento aqueles que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, R$3.000 mais ou menos. A proposta relatada pelo Arthur Lira, deputado de Alagoas, prevê um desconto parcial também para quem ganha de 5 a 7.300. Então, isenção até 5 mil e isenção parcial entre 5 mil e 7.300. Resta saber quem é que vai pagar a conta. Porque o Haddad propôs, vamos cobrar de quem é muito rico. E o Lira quer proteger os muito ricos. Essa é a disputa ainda. Mas que vai aprovar a isenção até 5 mil, vai. E o Lula vai poder dizer, fiz o que todo mundo dizia que ia fazer e não fez até agora. Promessa de campanha que vai ser cumprida. O Hugo Motta tem mais um dever a cumprir pela frente. Lula pressionou o Hugo Motta também, voltando ao assunto principal do ICL urgente de hoje, pressionou o presidente da Câmara para que ele casse o mandato de Eduardo Bolsonaro. Laura Couto, traz rapidinho para a gente os detalhes sobre essa importante fala do presidente Lula. Rodrigo, nos últimos dias o Lula tem apertado bastante nessa tecla. Nas 2 oportunidades que ele teve junto com o presidente da Câmara, Hugo Motta, no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Lula defendeu a cassação do filho 03 do Jair Bolsonaro. De acordo com relatos de 3 pessoas que acompanharam essas conversas, o presidente se mostrou indignado com o comportamento de Eduardo e disse que a Câmara deveria tomar alguma atitude a respeito, citando a cassação do deputado como alternativa. E segundo esses interlocutores, o Motta teria ouvido tudo em silêncio, Rodrigo. Ouviu em silêncio, mas a pressão está dada. O Eduardo Bolsonaro provavelmente não volta ao Brasil. Ele falou isso, aliás, num dos áudios ali, numa das mensagens, ele fala, meus filhos vão ter que falar inglês mesmo, eu não volto mais. Falou para o pai. Laura, só para a gente encerrar o registro, o ministro Alexandre de Moraes hoje teve um cartão da Mastercard, que é dos Estados Unidos, bloqueado. Então os bancos continuam nesse jogo sem saber se obedecem à lei brasileira ou à lei lá do Trump. E na prática, o Xandão teve esse cartão da Mastercard bloqueado pela operadora que é dos Estados Unidos. Obrigado, Laura, pela parceria mais uma vez aqui, trazendo as notícias nesse dia tão importante. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, mas antes disso eu deixo um recado aqui. A cartilha do autoritarismo está em curso no Brasil, nós estamos tentando derrotar. Mas você... já ouviu a gente falar várias vezes aqui. Como as democracias morrem é um livro que virou um clássico, escrito por 2 autores. Um deles, professor de Harvard, vai estar com exclusividade aqui no ICL no dia 28 de agosto, o Daniel Ziblatt. E você vai poder acompanhar essa aula gratuita. Como é que você acompanha? Você se inscreve em iclurgente.com.br. Abre aí um link, você põe o seu e-mail. A equipe do ICL te avisa lá no dia 28, ali faltando algumas horas, é hoje, a aula do Daniel Ziblatt. É importantíssimo como as democracias morrem e como é que a gente se defende, como é que as democracias se defendem. Isso é tão importante quanto estudar como as democracias morrem. Não deixe de acompanhar. iclurgente.com.br, preencha o link e acompanhe a aula com o Daniel Ziblatt, na companhia do Eduardo Moreira, dia 28 de agosto. A gente fica por aqui, as notícias seguem com Gabi Varela, Chico Sá e daqui a pouco eu estarei lá também no N2. Obrigado, gente! Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia,
novas amizades e sonhos compartilhados. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.